uma vez, obrigada pelo convite. É uma honra para o Banco Central fazer parte desse evento de tanto sucesso todos os anos, né? E ainda mais na presença de pessoas ilustres para esse painel, e a gente começa discussões desse dia falando do que existe em termos regulatórios no país. Muitas discussões interessantes vão acontecer ao longo dos 2 dias, mas é bem interessante a gente poder abrir as discussões pensando nisso, né? Qual é o panorama regulatório? Eu sou só moderadora, não sou palestrante, mas eu fiz o abuso de trazer um slide aqui para vocês e começar o nosso painel tendo como fundo um panorama do que foi mapeado em termos de regulação nessas esferas financeiras, no mercado de capitais e do mercado bancário, financeiro bancário, né? Então, se puder colocar o slide na tela, vamos ver se a gente consegue. É para vocês terem uma ideia do quão complicado é ser regulado por esses reguladores financeiros, né? Não é simples, não é trivial. Eu só coloquei nesse compêndio, nesse slide, que talvez apareça daqui a um pouco, a relação dos normativos mais importantes. Está aí. A relação dos normativos mais importantes, que são os normativos mais icônicos, eu acho que em cada área. Eu tentei separar isso daí em 4 grandes colunas para tentar proporcionar uma visualização mais categorizada para vocês do que é o arcabouço hoje vigente. Nessa primeira coluna é o arcabouço dos normativos do nosso querido Biro Verde. Eu falo querido porque eu acho que é a menina dos olhos do Brasil. Não sei se tem no mundo uma base de dados tão rica, com todo o regramento e os filtros necessários para avaliar as solicitações, os pedidos de operações de crédito rural, juntando informações que são que propiciam um monitoramento real-time, né, inclusive com variáveis localizadas e monitoradas por referências geodésicas, né, de georreferenciamento, mas o Cláudio aqui melhor falará sobre isso. Essa segunda coluna é a coluna que traz os normativos da responsabilidade social, ambiental e climática. Ela não é recente, ela foi uma das pioneiras no Banco Central, começou lá em 2014, teve um aprimoramento em 2021, e é a que traz os requisitos para os regulados do Banco Central pensarem de uma forma proativa o que eles podem fazer para proteger o meio ambiente, para assegurar direitos fundamentais, para assegurar uma transição sustentável para o mercado de baixa emissão de carbono. A terceira coluna é a coluna que trata de gestão de riscos, mais enfaticamente, é aquela que está mais ligada com a missão do Banco Central de proteção da estabilidade financeira e também da moeda. Então, ela traz requisitos sobre gestões de risco dentro da estrutura de gestão de risco integrada e também nas informações que são de obrigação das IFs enviarem para o Banco Central por monitoramento e supervisão, que é o DR-SAC. E a última coluna, não menos importante, mas talvez a mais, é a coluna de informações. Informações para quem? Para o público, para a sociedade, para todo mundo. E, sem explicação, é a coluna que tem uma relação maior de normativos, como vocês podem ver aí. Eu começo listando aqueles normativos prudenciais, que trazem as exigências de divulgação sobre o foco de gestão de risco, né, como os bancos estão se estruturando para enfrentar, gerir, mensurar e mitigar esses riscos, tanto do ponto de vista prudencial, quanto do ponto de vista financeiro, né, com a publicação do relatório de sustentabilidade nas demonstrações financeiras, que a Camila vai poder explicar melhor, e a relação dos normativos do mercado de capitais também vai poder ser explorado aqui com a Michelle. Bom, essa era a apresentação inicial, só para vocês terem uma ideia desse emaranhado que não acabou, né? O Banco Central ainda está trabalhando em mais normativos, acredito que a CVM também. Então, é um arcabouço em evolução. E aí, partindo agora para as perguntas, né? Vamos provocar os nossos participantes aqui com perguntas que espero que sejam interessantes para todos vocês sanarem dúvidas e conhecerem um pouquinho melhor sobre cada área. Eu separei aqui 3 perguntas para fazer para os nossos 3 palestrantes igualmente, né? Então, vou começar com a primeira pergunta, que eu gostaria que cada um dos 3 falasse um pouquinho a respeito. Então, a pergunta seria a seguinte: como que o Banco Central e a CVM têm trabalhado nessa agenda? Quais são as prioridades? Quais são os temas que passaram a ser mais relevantes na agenda de trabalho e de previsão de regulação das respectivas instituições?
E como que vocês percebem a perspectiva de alinhamento entre esses órgãos? Assim, até que ponto são conflitantes, complementares, etc. Eu vou começar com as mulheres. Vou pedir primeiro para a Michele, depois a Camila e, por último, o Cláudio. Obrigada, Kathleen. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. A FENASBAC e a CVM vêm desenvolvendo uma parceria que está sendo muito valorosa. A gente identifica um potencial de colher frutos muito especiais dessa parceria. Então, é um prazer estar aqui. E eu, particularmente, o prazer ainda é maior, porque eu tive na primeira edição, então retornar aqui é bem gostoso. Mas, para falar da agenda das finanças sustentáveis no mercado de capitais. É uma agenda que está ganhando cada vez mais robustez, né, porque ela trata do tema sustentabilidade, e é uma temática que a gente foi muito feliz em, já inicialmente, tratar dentro da CVM como transversal sobre todas as superintendências. Então, cada superintendência, dentro da sua competência, tem que seguir diretrizes e critérios de sustentabilidade também nas suas ações e nas iniciativas. Então, isso vai, cada iniciativa acaba puxando uma outra iniciativa e por aí vai. Hoje a gente tem uma agenda já bastante robusta mesmo no que se refere à sustentabilidade e com o envolvimento dos servidores quase que completa. Hoje você conversa com os servidores da CVM, todos eles sabem falar sobre o tema finanças sustentáveis, né? Então, o mercado de capitais ele está evoluindo muito rápido nesse sentido. Em termos de regulação, a CVM vem inovando, vem fazendo aprimoramentos regulatórios. Começou assim, a ficar mais evidente com essas últimas edições que vieram lá na Resolução 59, que alterou o formulário de referência para, entre outros requisitos, incluir requisitos de dados de sustentabilidade. E uma coisa que é bastante interessante é que a Resolução 59 ela veio também focada na redução do custo regulatório, mas, ainda assim, a gente entendeu que era importante aprimorar, aumentar um pouquinho os requisitos no que se referia a finanças sustentáveis. Então, isso mostra a importância que o tema tem para o mercado de capitais. A gente trouxe também, ali na Resolução 60, requerimentos mínimos de divulgação de sustentabilidade quando o valor mobiliário vier denominado verde ou qualquer termo correlato. E uma resolução muito importante também que trouxe requisitos mínimos relativos à sustentabilidade é a 175, que trata de fundos. Ela veio para inovar a regulamentação em fundos de investimento, mas teve também essa preocupação de trazer requisitos em questões de sustentabilidade. Falando de prioridades, né, a prioridade da CVM é fomentar as finanças sustentáveis no mercado de capitais, mas garantir que isso não se torne uma barreira para nenhum agente que queira entrar ou participar no mercado. Então, a gente pode observar que, por exemplo, recentemente a gente teve a edição da norma do Fácil, que é um sistema é um sistema informacional que traz requisitos para companhias de menor porte. Companhias de menor porte são companhias com faturamento bruto de até R$500 milhões por ano. E aí essa resolução, a Resolução 232, ela trouxe uma dispensa de relato nos termos da Resolução 93 para essas companhias que aderirem ao sistema Fácil. Por quê? A gente vem com uma
resolução para trazer companhias menores que não estão conseguindo aderir à listagem, e aí a gente entendeu que seria importante, nesse momento, aplicar o princípio da proporcionalidade, que faz parte das normas ISSB, né? Eu não falei, equivocadamente, da Resolução 93, que é assim, um marco, né, regulatório em termos de dados de sustentabilidade. A Resolução 93 é a resolução que traz a obrigatoriedade de que as companhias usem como padrões de relato as normas do ISSB. A gente entende que, dessa forma, a gente padronizando os relatos de sustentabilidade com as informações financeiras materiais, a gente consegue trazer um melhor nível de informação e a gente consegue também colocar as nossas companhias com relatos que estão alinhados com práticas internacionais. E, assim, a gente entende que vai ser um facilitador para mobilizar o fluxo de capital, principalmente o fluxo de capital privado, para as companhias brasileiras. Isso. Então, são duas iniciativas que a gente entende que estão totalmente alinhadas com as políticas do Brasil, né, que é a política do desenvolvimento econômico, mas de uma forma justa, fazendo uma transição para uma economia sustentável, mas que seja justa. Então, a gente tem aí duas resoluções que estão totalmente focadas nisso. Em termos de alinhamento com o Banco Central, eu diria que, assim, acaba sendo uma coisa bastante natural, pela natureza das duas instituições, e também pelo fato de que os objetivos são comuns. Então, quando você tem objetivos coincidentes, o caminho a ser trilhado ele tem que ir se alinhando, não tem outra forma, né? E a gente está falando do sistema financeiro, do sistema bancário, do sistema de financiamento, e está falando das companhias, que estão entre os maiores tomadores. Então, a relação entre elas, em termos informacionais, principalmente de sustentabilidade, tem que estar totalmente alinhado. E a gente, nesse sentido, vem desenvolvendo uma parceria muito boa, muito produtiva com a equipe do Banco Central. A gente tem reuniões regulares nas finanças sustentáveis, a gente participa de projetos também em conjunto, em colaboração, e aí são projetos de, por exemplo, o Ministério da Fazenda, a gente está lá na taxonomia, o Banco Central também está. A gente participou também de projeto na SUSEP, em termos de regulamentação para a SUSEP. O Bacen também estava. Então, a gente tem todo um alinhamento que acontece, na minha opinião, de forma natural, mas é um natural por conta dos objetivos e por conta de uma postura também de que não é competitividade, e que os dois querem fomentar o sistema financeiro nacional. Então, não tem como ser diferente. Deixa eu parar por aqui para os outros falarem também. Perfeito, Michele, muito obrigada. Assim, a gente percebe vocês percebem que a agenda de sustentabilidade ela não se sustenta se não houver uma coordenação harmonizada entre os vários agentes públicos e privados, né? E uma coisa importante que você mencionou na sua fala, que eu queria ressaltar, é assim, como é difícil o desafio, de enfrentar o desafio de regular buscando esse equilíbrio entre a promoção sustentável e o fomento do desenvolvimento desse mercado, mas sem descuidar dos aspectos de segurança. Então, esse equilíbrio é muito difícil, né? Camila? Vocês me ouvem? Pronto. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da FENASBAC. É uma honra, um prazer estar aqui, compartilhar esse painel com essas pessoas que eu admiro. Então, obrigada por compartilharem esse momento. Em relação à regulação, né, acho que a Kathleen falou na fala inicial dela que o Banco Central ele sempre esteve na vanguarda em relação a esse tema, né? Então, já em 2014, a gente exigia essa política de responsabilidade socioambiental. Lá, quando esse tema ainda não estava, né, no centro dos debates de vários organismos, o Banco Central já tinha
tomado essa iniciativa regulatória. E, de lá para cá, a gente, naturalmente, viu maior frequência e severidade de eventos climáticos, e o assunto ficou no centro de discussões de vários organismos, nacionais e internacionais, e ele entrou como tema central aí na regulação do Banco Central, tendo, inclusive, tendo sido integrado a agenda hashtag do Banco Central como pilar da sustentabilidade. E aí, desde então, várias medidas regulatórias, não só regulatórias, mas também regulatórias, foram sendo tomadas, por parte do Banco Central. E aqui eu queria destacar algumas relacionadas àquele pilar que estava no slide inicial, em relação à divulgação das informações, de informações financeiras ou prudenciais, e aí aproveitar e fazer um gancho também com as iniciativas da CVM que a Michele comentou. Então, o Banco Central ele tornou, acho que a CVM tomou o primeiro passo nessa iniciativa, tornando o relatório de informações financeiras relacionados à sustentabilidade obrigatório para as companhias abertas a partir de 2026. O Banco Central caminhou na mesma direção, tornando esse relatório obrigatório para as companhias, também as abertas, naturalmente, e aquelas que eram S1 e S2, líderes de conglomerado prudencial S1 e S2, em 26 e em 28 para as outras companhias. Aqui a gente conseguiu, acho que esse também que é um ponto importante, como a gente consegue equilibrar, trazer uma proporcionalidade nessas novas exigências. Então, o Banco Central tem uma vantagem, que a gente tem a segmentação prudencial, que a gente acaba utilizando muito como âncora. E aí a gente colocou essa obrigatoriedade para essas instituições, as abertas, S1, S2 e S3, a partir de 2028. E todo o racional de você exigir essas informações, de você ter um relatório específico, que tem como usuário principal o usuário externo, o relatório de informações financeiras de sustentabilidade, o principal usuário dele não é o Banco Central. Naturalmente, o Banco Central também utiliza dessas informações, mas o Banco Central tem outras formas de obter informações. O usuário principal desse relatório é o usuário externo. E a ideia é você conseguir ter uma disciplina de mercado a partir de informações que são comparáveis, confiáveis, e com isso, você promover essa disciplina de mercado. Então, eu acho que esse é um aspecto muito relevante da exigência desses relatórios, que é justamente você promover essa disciplina de mercado, você permitir que os usuários tenham acesso a informações comparáveis, transparentes e confiáveis, e que essas informações possam ser incorporadas no processo de tomada de decisão. Decisão de fornecer recursos, decisões financeiras, mas eu acho que a gente vai ver uma segunda derivada, que são decisões de consumo, não só o usuário principal das demonstrações financeiras, que é esse usuário que fornece recursos, mas outros usuários que vão começar a internalizar essa informação no seu processo de tomada de decisão. Então, eu acho que isso cria reforça essa disciplina de mercado. Então, eu acho que isso é um componente muito importante de você ter esse relatório e ter essas informações disponíveis, confiáveis, comparáveis e todos esses aspectos que o relatório ancorado em práticas internacionais do ISSB permitem. E um outro componente que eu acho que é muito importante, que, à medida que você precisa divulgar isso no relatório, não basta divulgar, você tem que internalizar isso na instituição. Então, isso tem que fazer parte da governança, você tem que fazer uma discussão de estratégia de médio e longo prazo, entender qual que é a sua cadeia de valor, onde estão os riscos, onde estão as oportunidades. É uma divulgação que ela pressupõe uma mudança interna na instituição. E isso permite com que você tenha traga essa cultura de refletir em relação à sustentabilidade, pensando como diferencial competitivo. Então, eu acho que esses relatórios têm têm esses dois efeitos, e eles só fortalecem esse mercado. Então, acho que é um ponto e que está completamente alinhado com a questão da CVM. E uma outra iniciativa também que está relacionado nessa dimensão de oferecer informações financeiras de sustentabilidade, até o diretor Rodrigo comentou, que foi a resolução CMN 5252. Ela foi uma norma que foi objeto de consulta pública lá em, acho que maio, a CP 119, no qual a gente estava trazendo critérios específicos de contabilidade
para você reconhecer, mensurar e evidenciar os ativos e passivos de sustentabilidade, né? Então, todas essas medidas elas têm essa fundamentação econômica por trás. Você oferecer informações comparáveis, transparentes, que permitam ao usuário tomar decisões e incorporar essas informações no seu processo de tomada de decisão. E, nesse sentido, eu acho que a gente também, em relação à CP 119, que deu origem à Resolução CMN 5252, também existe um total alinhamento com a CVM, porque a CVM tinha recepcionado, né, ao CPC 10, e essa norma busca justamente fazer a incorporação desses critérios contábeis dentro do sistema financeiro, né? Eu acho que, quando a gente olha para os ativos e passivos de sustentabilidade, também tem uma preocupação que a gente endereçou nessa proposta, que é justamente como você garante que aqueles ativos que estão sendo reconhecidos, eles, de fato, representem compromissos e envolvimento em projetos que têm o potencial, né, que tenham esse aspecto de sustentabilidade, né? E a gente colocou lá como uma condição de reconhecimento a necessidade de certificação, que eu acho que só reforça, né, esse movimento. Então, eu acho que são esses principais. Temos várias iniciativas regulatórias e também não regulatórias, mas, do ponto de vista de regulação, acho que são essas duas iniciativas que eu gostaria de comentar, porque elas reforçam essa disciplina de mercado a partir da divulgação de informações financeiras. E também a gente tem a questão das informações do GR-SAC, né, que eu acho, eu vou aproveitar, eu não sei como está meu tempo, está de 1 em 1, eu não sei se já foi, quantos uns já foram, né? Que eu queria aproveitar, porque eu acho que também a gente tem o relatório, né, do GR-SAC. Como a gente tem o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e o relatório do GR-SAC, e, no final das contas, eles têm o mesmo objetivo, que é oferecer informações de sustentabilidade para o usuário externo, existe uma certa confusão das diferenças e das semelhanças entre esses dois relatórios, né? E aí eu acho que a gente poderia aproveitar aqui só para rapidamente falar sobre essas. Acho que as diferenças, né? As semelhanças, elas são mais claras. Eu acho que a principal diferença delas está relacionado à questão de escopo, né? A gente tem vieses diferentes. Os dois têm esse objetivo de oferecer informação para a tomada de decisão, né, para essa disciplina de mercado a partir das informações, mas eles têm vieses um pouco diferentes, né? Então, quando a gente olha para o GR-SAC, ele tem muito mais uma preocupação prudencial. É uma preocupação com essa estabilidade, né, essa continuidade da instituição, ela está resiliente a esses choques, a esses riscos, e ter mapeado também as oportunidades. Então, a continuidade da instituição numa perspectiva micro, mas como isso se transporta para uma questão macro de estabilidade financeira. Então, quando a gente está pensando no relatório GR-SAC, a gente está pensando muito no mesmo escopo do prudencial, do conglomerado prudencial, né? Então, ele tem esse viés e, portanto, esse escopo. Quando a gente olha para o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, até o local onde ele é divulgado, ele já sinaliza do que a gente, qual que é o objetivo aqui. Então, esse relatório, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central determinou que ele fosse divulgado junto com as demonstrações financeiras consolidadas do IFRS. E as demonstrações financeiras consolidadas do IFRS, primeiro, que elas não são exigidas de todas as instituições, então aí a gente também já tem uma certa proporcionalidade. Mas, segundo, que elas têm como principal usuário o usuário externo, esse usuário que fornece recursos para a instituição. E aí, quando a gente está pensando nesse usuário, o escopo é muito maior. A gente não está pensando no escopo do conglomerado prudencial, e sim no escopo do consolidado FRS. Então, a gente tem aí uma primeira distinção relevante, que é escopo, né? E uma outra distinção que também é muito relevante é em relação à questão da asseguração. O relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, por ser parte integrante das demonstrações financeiras, dele é exigido uma asseguração razoável e limitada por parte dos auditores, sempre nessa busca de você garantir que as informações elas são consistentes, confiáveis, comparáveis e, portanto, elas podem ser incorporadas nesse processo de tomada de decisão. Então, acho que são esses os principais pontos. Eu não sei se eu me
estendi. Da próxima eu vou contar. Obrigada. Obrigada, Camila. Acho que você mapeou muito bem essas diferenças e acho que ajuda as pessoas a entenderem por que tem tanta regra, né? O que eu tenho que cumprir, enfim, quais são as diferenças entre elas. E outra coisa importante que você falou aqui, mapeou aqui, uma regra de exigência de divulgação não é uma mera exigência de divulgação, ela é a última das etapas, de uma sequência de etapas, de processos, em que a instituição primeiro precisa desenvolver internamente, desenvolver cultura, né? Implementar, identificar o risco, identificar as operações, saber como registrar, obedecer aos critérios, mensurar, registrar, enfim, tratar, incorporar isso nos negócios, e aí, quando divulga, já é o final desse processo de responsável e conferindo muita veracidade no processo como um todo. Vamos passar, então, para a segunda... falta você, o crédito rural. Cláudio, nos fale sobre o querido crédito rural. Obrigado, gente. Eu agradeço o convite de estar mais uma vez no 3F. É muito interessante falar um pouco do crédito depois de ter rodado todas as coisas que vocês falaram. Por quê? Porque a regulação, tanto da CVM quanto a regulação do banco, ligada a essa parte de sustentabilidade, é uma regulação bem consistente, exige que as instituições mexam na sua cultura, na sua forma de trabalhar, mas, para trabalhar em crédito rural, já é mais complexo um pouco. Por quê? A gente tem cada vez investido mais em regulações que sejam factíveis de se olhar, porque uma das coisas que nós tínhamos de problema há 20 anos, 15 anos atrás, era o seguinte: as regulações eram muito minuciosas, impossíveis de serem olhadas e difíceis de serem controladas. E aí o Banco Central olhava algo superficial e não tinha tanta tecnologia nisso. Aí nós, de 2012 para cá, em vez de só exigir o registro da operação, nós começamos a olhar, a criticar. Hoje, qualquer operação de crédito rural que chega no Banco Central, em tempo real, ela tem em torno de 1.300 verificações. O mais difícil é fazer o sistema não cair e continuar funcionando, porque qualquer crédito rural do país, para começar, ele tem que ser registrado aqui. Então, não pode começar sem isso. E é em tempo real. Então, na hora que nós pegamos 400 críticas, que dão mais ou menos 1.300 verificações em tempo real, faz com que toda essa regulação de sustentabilidade, de verificação diária... Há uns anos atrás, era inimaginável pensar que nós poderíamos, na hora que uma operação chegasse aqui, olhar primeiro se existe uma operação igual em todo o sistema financeiro. Então, a gente olha se tem alguma operação igual. Depois disso, nós vamos olhar a área da operação, fazer a geolocalização. Ninguém manda para o Banco Central um mapa, nós montamos aqui no sistema. Então, monta a geolocalização em tempo real, verifica. Está dentro de um cadastro ambiental rural, que é uma legislação brasileira e que é inovadora no mundo inteiro, está dentro. Uma vez me perguntaram: Cláudio, a operação tem que estar dentro do CAR? Falei: meu cara, ela tem que estar dentro de alguma propriedade. O cara é a identificação da propriedade. Se não for na dele, é na do vizinho ou de qualquer outro, mas ele tem que estar dentro de uma propriedade. A partir do momento que a gente começou a fazer isso, mudou completamente. Melhorou a parte da ambiental, a parte de regulação, a parte de organização territorial do país, porque o CAR começou a ser mexido. Aliás, ao contrário, o primeiro dia que a gente cobrou o CAR no Banco Central, nós paramos do outro lado a parte ambiental, porque eles não conseguiam que as pessoas trocassem, arrumassem essa regulação. E aí, depois disso, nós começamos a pensar: não, a gente precisa fazer com que a regulação ela esteja alinhada ao que as instituições financeiras estão fazendo, às suas políticas, mas também alinhada à parte legal e infralegal. Então, vamos trazer para dentro das críticas a parte regulatória e a parte legal e infralegal. Interessante que a Kathleen mostrou, só tem 2 regulações. Antigamente, a regulação do crédito rural era gigante. É que, recentemente, nessa 5193, que é a última, nós pegamos todas aquelas 8 ou 10 regulações, cancelamos e fizemos uma só com tudo. Espero que dure algum tempo, mas é uma regulação grande, complexa, e que algumas coisas delas nós vamos até comentar um pouco. Tem uma resolução do banco e a regulação do Conselho Monetário Nacional. Na regulação do Conselho, hoje, se você tiver uma terra indígena, uma terra quilombola, uma unidade de conservação, qualquer uma dessas situações, a gente vai conseguir olhar em tempo real. E ainda tem muita coisa sendo desenvolvida. As próximas regulações que nós estamos trabalhando é o quê? É a regulação
das instituições financeiras, regulação mais ligada ao Banco Central do que só ao Conselho, elas tenham uma estrutura melhor, consigam olhar, porque antigamente chegavam para mim, não, eu olhei um documento e mandei alguém na propriedade. Isso para nós hoje não serve. Eu não consigo que alguém olhe isso. Eu quero uma imagem de satélite, eu quero uma imagem de um drone, alguma verificação dessas. As instituições estão evoluindo, mas a ideia de regulação é melhorar a regulação nesse sentido, tornar mais fácil, porque, mal ou bem, no crédito rural, quase metade tem dinheiro público envolvido, tem financiamento com alguma coisa. Tanto é que, no pilar da transparência, que o Birô ele foi construído na conformidade, no controle e na transparência. E, na transparência, o que nós fazemos? Alguns anos atrás, era difícil ter informação do crédito rural. Hoje, qualquer cidadão, controle social para nós é muito bom, consegue entrar no site do banco, olhar operação por operação de crédito rural no país inteiro, exceto na cidade que tem menos de 3 operações, porque senão não vamos identificar quem faz, mas ele olha as operações para ter um controle do que está acontecendo. E metade delas tem o sigilo aberto. Além da operação, tem a geolocalização, o CAR, o CPF, o CNPJ. E hoje, o que mais nos deixa satisfeito é que a sociedade tem usado, os pesquisadores têm usado, e como que a nossa base melhorou. Hoje eu posso falar, como a Kathleen disse, não existe nenhuma base no mundo geolocalizada, nem no Brasil de governo e nem no mundo geolocalizada. E nós, recentemente, abrimos uma consulta que os fundos de investimento têm começado a usar, e eu tenho conversado muito com a CVM, que, no caso, é o Bruno lá. Por quê? Porque os fundos de investimento, a gente quer que eles olhem todas as informações financeiras do cliente deles, que ele autorize, para dar mais segurança. E, em breve, nós já vamos ter mais algumas divulgações, porque nós passamos a trazer os dados das bolsas, dos registros, dos títulos agro, para que esse consulta, quando vier ao Banco Central, ele não só olhe o que está aqui dentro, como o que está nas IMFs, desde que é autorizado pelo cliente. Então, nessa colocação toda do agro, a gente mostra o caminho que a regulação tem tomado. Simplificação, controle, alinhamento legal e regulação infralegal para quê? Para que o próprio Banco Central, na sua supervisão do sistema financeiro, principalmente do rural, e a própria sociedade consiga identificar como que o crédito rural tem rodado no nosso país. Então, é uma coisa totalmente alinhada, porque cada vez que a CVM e a área de regulação, a gente conversa muito, né? Nós somos da mesma área, tanto a Kathleen quanto a Camila, tudo que a gente faz de regulação, a gente conversa do lado de lá, eles conversam com a gente, para quê? Porque a gente sempre saia com tudo alinhado. E é muito fácil, porque eles fazem regulação prudencial, regulação contábil, e nós só fazemos o complemento do rural, porque o rural ele é totalmente alinhado e ligado. Não tem como fazer supervisão de crédito rural sem olhar a contabilidade, sem olhar a regra prudencial. Não tem como, porque nós não inventamos a contabilidade no rural. Nós fazemos o quê? O controle social e até mesmo a regulação para que essa operação tão importante no nosso país, né? O agro hoje é muito importante, ela tem um controle melhor do Banco Central e da sociedade. É isso. Obrigado. Excelente, Cláudia. Na sua última frase, você falou quão importante o agro é no país. Né? Então, não sei se vocês têm noção, mas do total de concessões, né, no sistema financeiro, o agro é responsável por mais de 12% da sua totalidade. Isso considerando tudo que ele não deixa acontecer com as mais de 1.300 críticas por dia. Né? E, quando eu mostrei o quadro ali, que só tem 2 regulações, né, são as principais, e porque você vem mantendo atualizadas, vocês terem uma ideia, a diretoria do Banco Central se reúne toda semana para aprovar várias coisas, entre elas as propostas de normas. Toda semana tem norma do DEROP, do crédito rural. Toda semana. Pode não ter nenhuma área, mas o do DEROP está lá, carimbando. E, aproveitando que você falou um pouco sobre tecnologia, né, eu vou começar com você agora, Cláudia, a pergunta sobre tecnologia. Como é que você enxerga que toda a inovação tecnológica, a interoperabilidade entre as bases de dados, o uso de ferramentas como inteligência artificial, como que isso tudo pode contribuir no processo de regulação e supervisão, seja para reduzir o risco de operações irregulares, seja, no caso, Camila, e principalmente CVM, também para vocês pensarem sobre isso, reduzir, eventualmente, o risco de greenwashing. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia? Cláudio, começando com você. Obrigado,
Obrigado, Kathleen. Isso é uma das coisas que mais me apetece falar, que é falar de tecnologia aqui no banco. Nós hoje fazemos coisas que o dia que eu sentei na cadeira do Europa eu não imaginava que ia acontecer. E espero que daqui a alguns anos estejam acontecendo coisas que nós não imaginamos hoje que possam acontecer. E duas coisas que nós temos investido muito. Uma que nós investimos durante 5 ou 6 anos seguidos foi a parte da geolocalização. Isso tudo que eu falei para vocês foi algo que nós começamos lá em 2017, 2018, 2016, foram os primeiros passos. Em 2020, nós demos o primeiro grande passo, que foi comparar uma área com uma outra. Na primeira semana, você não tem ideia, ligavam para cá, uma operação não entra, não funciona. Aí as pessoas começaram a entender como usar a geotecnologia. Em 21, nós tornamos, em 20 para 21, nós tornamos obrigatório para todo o crédito rural do país, exceto o que a gente chama de milho dos bodinhos, que é a agricultura de subsistência. Mas hoje a agricultura de subsistência está tão desenvolvida que um celular consegue marcar essa área que a gente já está pensando no ano que vem até ter a localização da agricultura de subsistência. Hoje, você chegar para mim, Cláudio, você pode localizar todas as operações do crédito do país, a gente já localiza. 12, Kathleen falou de 12, hoje está em 12, quase chegando a 13% de todo o crédito do país, ou seja, qualquer operação de crédito do país, 13% é de rural. Fora o que tem no mercado de capitais, que são os títulos, que são as CPRs, que são os fundos. Se juntar isso daí, é uma coisa gigante. É algo só de CPR hoje, ela é na casa de 200, 300 bilhões de reais de estoque que tem lá, já está chegando a 400, se não chegar aos 420, o FEAD sempre olhando todo dia isso aí. A gente está olhando isso todo dia. Mas a nossa evolução tecnológica, para eu não perder muito tempo, é o seguinte: investir em automatização, inteligência artificial e fazer com que tudo que se faz do crédito seja um controle na entrada e durante a operação. Nós acabamos de assinar, depois de 14 meses discutindo, levamos no COAD, na diretoria, recentemente, um contrato com a Embrapa, que vai envolver Embrapa e INPE durante 3 anos. O que nós vamos desenvolver? Variáveis agronômicas e inteligência artificial. Então, nós vamos procurar colocar mais críticas dessas que hoje já existem, nós vamos tentar trazer com que toda a regulação ambiental do país, de uma certa forma, ela seja verificada na entrada de uma operação. E a IA hoje vai nos permitir que a gente consiga olhar tudo o que está acontecendo. Hoje, minha equipe de fiscalização só consegue olhar 200 operações por mês, 300 no máximo. A gente quer olhar 300 mil de uma vez. Quando a CE estiver pronta, daqui a 2 ou 3 anos, nós vamos conseguir olhar 300 mil operações de uma vez só. Olhar se o que foi plantado nasceu, se o que foi plantado é exatamente o que foi declarado e se aquela cultura ela teve algum problema, algum evento meteorológico que tenha destruído ou afetado aquela cultura. Isso tudo a IA vai fazer automaticamente para o banco. Então, nós esperamos que daqui a 2 ou 3 anos a gente esteja num patamar totalmente diferente de hoje e com tecnologias que nós ainda não pensamos hoje. Obrigado. É o agro mais inteligente, né? Michele, você quer dar continuidade sobre essa questão de inovações? Sim, dou. Bom, a gente está vivendo na era da tecnologia e não tem como não operar com tecnologia. E, no caso da realidade da CVM, que é uma realidade totalmente alinhada à realidade do Brasil, a gente tem hoje cerca de 20 mil fundos para fiscalizar, 700 companhias com registro ativo, e nós temos apenas 452 servidores ativos, né, efetivos e ativos. Então, não tem como a gente trabalhar supervisão e regulamentação só no braço. A gente, então, tem investido muito em tecnologia. Um tema que uma coisa que a gente tem tocado muito são trabalhos colaborativos, parcerias importantes que a gente vem desenvolvendo. Um exemplo é uma parceria recente que a CVM está tocando com a FENASBAC, que é o LIP, né, junto com o LAB, Laboratório de Inovação da CVM, e o LIP, que vem como laboratório para
prototipagem, aprendizado, experimentação. Isso. Que a intenção é identificar ideias em fases ainda iniciais, mas que venham com a proposta de criar soluções para problemas que tem hoje no mercado de capitais, né? E, em termos mais internos de informação, assim, com esses números da CVM que eu passei para vocês, a gente recebe um número imenso de informações para fiscalizar. Informação não fiscalizada não tem qualidade, né? A gente recebe uma boa parte das informações com asseguração por auditoria independente, por isso que a gente precisa da asseguração também das informações financeiras de sustentabilidade, para dar esse suporte para a gente, essa segurança melhor para trabalhar, mas, ainda assim, essas informações são revisadas minimamente. Em termos de informação que a CVM recebe, a gente recebe uma boa parte já de forma estruturada. Informação estruturada é aquela que, na hora que você vai preencher um formulário, você tem que selecionar os itens, ou, minimamente, ela tem alguns padrões, e aí isso não é muito fácil, mas ele é mais fácil de você trabalhar com o uso da tecnologia. Você consegue depurar aquelas informações, criar painéis, identificar tendências, identificar o que está fora da tendência, e aí, ali, sim, você vai pegar um serviço manual personalizado para apurar. Olha, aqui a gente conseguiu identificar alguma coisa que está destoando demais, então vamos aplicar nesse caso, uma fiscalização. Só que, quando a gente fala de informações financeiras de sustentabilidade, os relatórios que a gente está recebendo e vai receber em 2027, eles não são estruturados. Então, a gente está correndo muito atrás de tecnologia, e, no caso, o uso da inteligência artificial, para lidar com essas informações que vão chegar das 700 companhias registradas e com o quadro de servidores que a gente tem hoje. Então, duas coisas que a gente faz são investimento na capacitação interna, investimento forte de capacitação, investimento em tecnologia e nas parcerias, contando com parcerias, porque, volto, né, objetivos que se coincidem, a gente consegue construir parcerias consistentes e que vão trazer frutos, que são os frutos que a gente procura, que a gente precisa. Encerro por aqui. De fato, Michele, com um universo tão amplo, tão volumoso e tão diversificado de fiscalizados, se não tiver um uso inteligente da tecnologia como aliado, é inviável, né? E você, Camila, o que você tem para falar para a gente sobre o uso de tecnologia, inovações? Vou chegar nessa parte de inovação, mas eu queria antes só resgatar um ponto da sua pergunta que eu acho que é muito importante, que é em relação ao greenwashing, né? Inclusive, o próprio ISSB ele foi criado para atender uma demanda, uma preocupação cada vez maior em relação ao uso de relatórios de sustentabilidade, né, como uma prática desse greenwashing, né? Então, você fazia quase que um marketing no relatório para parecer que tinha uma grande preocupação, mas isso não estava refletido de fato na prática e na gestão e tudo mais. Então, o ISSB, não olhando só para o sistema financeiro, mas como o ISSB ele foi criado, né, pensando em todo o mercado, ele já veio para atender essa preocupação dessas práticas de greenwashing. Então, quando você tem esse relatório, eu vou bater de novo na questão das informações que são comparáveis, confiáveis, que são transparentes, que existe uma continuidade, né, que esse ano eu presto uma informação, no que vem eu já não presto, porque essa informação já não está tão boa. Então, você ter essas informações disponíveis, elas acabam gerando, né, mitigando, na verdade, a ocorrência desse greenwashing. Então, eu acho que o ISSB ele já veio para atender essa demanda, né? E aí a questão da asseguração, eu acho que ele reforça essa importância, é uma outra forma também de você mitigar esse tipo de prática, porque você, de alguma forma, coloca a auditoria como um terceiro independente para avaliar a qualidade daquelas informações. E tudo isso, eu acho que, ao dar informações, você empodera, digamos assim,
os usuários e também o próprio Banco Central. E aí, agora sim, falando um pouco do aspecto da tecnologia, porque eu acho que essas tecnologias, o que elas vão permitir é a gente integrar essas informações, perceber inconsistências num volume muito maior. Então, se hoje você precisa de uma pessoa para ir lá, olhar o relatório, analisar, com essas tecnologias você vai conseguir fazer, você vai dar amplitude para essa informação, né? Ela vai dar maior poder para que você consiga de fato analisar aquela informação. Isso que a Michelle falou, de fato, é uma grande preocupação. Esses relatórios eles não são estruturados, né? Diferente, por exemplo, do GRSAC, que você tem os relatórios de GRSAC são tabelas, são mais padronizados, então você consegue fazer perceber inconsistências internas, né? Então a própria instituição, ao longo do tempo, se existe uma inconsistência com seus pares. Então você consegue inconsistência entre relatórios, entre as informações. Então você consegue fazer isso com o uso de tecnologia. E esse uso de tecnologia, eu acho que ele é uma ferramenta que ele serve tanto para o Banco Central, né? O Banco Central como supervisor do sistema financeiro, mas para os supervisores de uma forma em geral, porque você consegue aumentar a sua capacidade de analisar essas informações, mas ele também chega num ponto que eu acho muito importante, que é essa questão digamos, da participação social que o Cláudio falou, né? Você conseguir fazer com que outros usuários, academia, pesquisadores, enfim, utilizem essas informações e consigam também perceber qualquer prática de greenwashing ou qualquer coisa assim, e você tem essa própria disciplina, né? Então eu gosto muito, para mim, a questão de divulgar informações comparáveis, transparentes e confiáveis, ele gera uma disciplina de mercado que isso você entra num ciclo virtuoso, né, de gerar informações. Essas informações começam a ser incorporadas no processo de tomada de decisão, as instituições percebem isso, começam a incorporar isso também nas suas decisões estratégicas. Então, eu acho que a gente tem um processo aí virtuoso que dá magnitude para a utilização desses dados a partir do uso de tecnologia. Muito bom, porque não adianta nada povoar a sociedade com dados se não permitir uma estruturação que transforme dado em informação. Senão, a gente não vai ter nada mais do que um cemitério de dados, né? E vamos para a terceira pergunta, então. Dessa vez, agora eu vou começar com a Michelle. Vamos falar um pouquinho sobre próximos passos, desafios que vocês enxergam nessa agenda de regulação e de supervisão, e naquilo que se aplica, como que esses desafios impactam o desenvolvimento do mercado de carbono, quando for aplicável, ou o fomento para um mercado sustentável de transição para emissão de baixo carbono, enfim. Planos e desafios. Bom, em termos de divulgação de informações financeiras de sustentabilidade, a gente está ainda no período voluntário. A gente recebeu, ano passado, 2 relatórios, recebeu comunicado de mais 2 adesões para esse ano. A equipe técnica está analisando esses 2 relatórios que já foram divulgados. Essa análise é uma supervisão com foco educacional. É óbvio que, se forem identificadas irregularidades, medidas vão ser tomadas proporcionais à irregularidade identificada, mas sabendo que é um momento de aprendizado para os 2 lados, para quem relata e para todos os usuários. Então, isso é muito importante, estar sempre no radar. Então, a gente tem aí a expectativa de, para o ano que vem, saírem algumas sinalizações da parte da CVM em relação à forma geral do que se espera e de eventuais desalinhamentos em relação ao que as normas propõem, as normas ISSB. Além disso, é importante também, vou destacar aqui, que o IFRS está com consulta pública em aberto para receber sugestões relacionadas às divulgações do tipo SASB, né, aquelas informações que vêm lá do anexo do SASB. O objetivo deles é procurar alinhar com outros tipos de relatórios que já existem,
porque se identificou que ali alguns requisitos podem até ser igualados ou, pelo menos, alinhados. Essa é a intenção. Porque, às vezes, uma informação que é requerida num determinado modo específico, quando você pede um pouquinho diferente, ela gera, para quem vai produzir essa informação, um custo que o objetivo é injustificado, sabe? A diferença não compensa. Então, o que a gente quer saber agora é do mercado, porque quem produz a informação está muito mais dentro, muito mais inteirado do que quem está requerendo nesse momento. Então, é importante sinalizarem para a gente, olha, esse aqui no GRI já tem uma informação que eu entendo que pode ser aproveitada e ser igualada a essa outra informação. Além disso, a gente tem, 2025, 2026, a gente está desenvolvendo estudos para a regulamentação, normatização do mercado de carbono, né, porque a Lei 15.042 trouxe crédito de carbono, o CRVE e as cotas como valores mobiliários quando entrarem no mercado financeiro. Então, a gente precisa ver como que eles vão ser tratados, como a gente acomoda, porque, de outra forma, eles entrariam na regra geral e, como eles têm peculiaridades, isso pode não rodar muito bem. A taxonomia brasileira também, a gente está com a taxonomia brasileira para sair, então é natural que a gente precise fazer ajustes regulatórios para acomodar. Ela fala de rotulagem. Rotulagem é um tema que sempre foi muito demandado, né, muita conversa, muito para alinhar, porque é uma coisa que precisa estar alinhada, né, rotulagem. O verde tem que ser verde em qualquer lugar. Ele tem que ser o mesmo verde em qualquer lugar. Então, a taxonomia vem para contribuir isso também, e aí a gente vai desenvolver estudos assim que sair a taxonomia. E é isso, é um entendimento de que... e a gente tem também esse período voluntário, né, da divulgação das informações financeiras. A gente está muito preocupado também com a maturidade do mercado. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa ampla, a gente está depurando essas informações que foram apuradas para verificar necessidades de aprimoramento, ou de apoio, ou de desenvolvimento de alguma iniciativa que possa apoiar o mercado para que a gente consiga se manter no cronograma que está proposto. Obrigada, Michele. Camila? Bom, em relação aos desafios, né, e o que a gente tem aqui de previsão, acho que um grande desafio que a gente tem hoje é em relação a evitar um custo de você ter sobreposição de informações, seja no relatório de informações financeiras de sustentabilidade e no GRSAC. Então, a gente tem... o DENOR e o DEREG têm conversado bastante sobre isso, né? A gente, inclusive, na 4818, quando a gente falou do relatório de informações financeiras de sustentabilidade, a gente já previu ali que poderia ter a referência cruzada, obviamente, observadas algumas condições, justamente para você não impor isso como um custo, né? E você ter a mesma informação em 2 lugares e tendo que passar por 2 relatórios e pela toda a governança desses 2 relatórios. Então, acho que esse é um grande desafio. Essa questão da proporcionalidade é um desafio que também a gente a norma hoje, como eu mencionei, ela só cobra esse relatório de algum conjunto de instituições, né? Não são todas as instituições que têm que produzir o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, mas é algo que também a gente está monitorando para avaliar se, em algum momento, né? Acho que não agora, como a Michele falou, a gente está numa fase educacional, né? Agentes reguladores, o mercado, a supervisão, a auditoria. Então, está todo mundo no momento ainda de aprendizado, mas a gente está acompanhando se, em algum momento, faria sentido ampliar esse escopo. Da mesma forma, a gente também está acompanhando as discussões que estão feitas no âmbito do ISSB,
A 4818, né, ela prevê que tem que seguir o IFRS S1 e o IFRS S2. Então, eventualmente, saiu o S3, a gente vai avaliar para ver se é o caso de incorporar ou não, como isso se relaciona no sistema financeiro. Então, essa é uma fase que a gente está muito acompanhando essas discussões internacionalmente e ver como isso está sendo implementado. E tem outras iniciativas também, agora que elas já estão mais numa agenda de curto prazo, que eu comentei da Resolução 5252, né, que tratou dos ativos e passivos de sustentabilidade, dos critérios contábeis para esses ativos e passivos de sustentabilidade. A gente tem a expectativa da Resolução BCB, que replica esses critérios para as outras instituições, e essa Resolução BCB ela também, a expectativa é que ela traga informações específicas que têm que ser evidenciadas em notas explicativas. Aqui, as notas explicativas, né, e o relatório de informações financeiras de sustentabilidade, eles têm escopo e objetivos diferentes, mas eles precisam conversar, né? Então, nessa resolução BCB, a expectativa é que a gente também tenha critérios adicionais de evidenciação desses ativos e passivos de sustentabilidade e também a própria criação de algumas contas no COSIF para permitir esse acompanhamento pela própria supervisão. A gente já tem isso hoje, algumas contas que registram esses ativos e passivos, mas, em função dessa nova regulamentação, a gente vai criar novas contas que permitam um acompanhamento mais detalhado, né, em linha com aquelas diretrizes que foram criadas na Resolução CMNE. Então, eu acho que essas são assim, os nossos desafios e a nossa agenda e o que a gente está imaginando em relação à divulgação de informações financeiras. Excelente, Camila. Para fechar com chave de ouro, a gente está chegando próximo aqui do final, nosso bendito fruto entre as mulheres, Cláudio. Obrigado, Kathleen. Eu queria aproveitar e tratar de 2 pontos. Um muito importante que a Camila falou, que uma das coisas que mais nos tem, assim, a gente tem trabalhado nos últimos anos, é não ter outra informação que já tenha no Banco Central na área de crédito rural. Então, tudo que tem informação contábil, nós, ao longo dos anos, fomos tirando a captação dela para que a gente pudesse captar a informação da geral que vem no banco. Primeira grande surpresa, quem fazia uma não fazia a outra, o que tinha de informação diferente foi um absurdo. Hoje, uns 3 anos depois, eu diria para você que já está muito melhor. E a nossa ideia é que, cada vez mais, a gente consiga garimpar dentro das bases que estão aqui no banco para que a informação seja captada uma vez e depois seja direcionada para o nosso banco. Que isso aí vai reduzir o custo de observância e vai melhorar a qualidade dessa informação. Principalmente que a primeira vez que eu juntei a informação que vinha da contabilidade com a nossa que nós paramos de captar, foi assim, estarrecedor a quantidade de diferença de dado que não fechava. Isso é impressionante. Então, acho que isso é um investimento muito grande. E uma outra coisa que eu gosto de falar é que muitas pessoas, às vezes, confundem que o fato de você ter a crítica, ter a conformidade, tudo que a gente faz no nosso birô, ela seria já a taxonomia para o rural. Isso é uma das coisas que eu tenho discutido muito. Eu olhei até para a Isabela, porque a taxonomia ela está lá, ela é importante. O que nós, no crédito rural, tendo todo esse controle, vai fazer? Nós vamos dar o primeiro passo, mas para enquadrar na taxonomia, em sustentabilidade, isso é a instituição financeira, ou quem estiver fazendo a operação, ou fundo, ou alguém que está lançando esse produto. Então, o fato de ter toda essa tecnologia que o Banco Central investe e coloca é realmente para que dê o passo inicial, mas a consolidação da taxonomia não é nossa. Isso é uma das coisas que eu tenho falado em tudo quanto é fórum. Por quê? Porque as pessoas podem achar que nós vamos construir. Eu diria que boa parte do que se tem para a taxonomia consegue construir na entrada aqui, mas não somos nós que vamos dar o selo. Nós vamos dar conformidade legal, conformidade infralegal, evitar que operações que estejam em desconformidade sejam feitas pelas instituições, porque, teoricamente, nenhuma instituição financeira pode fazer um crédito rural que não esteja registrado aqui, apesar de a gente saber que, de vez em quando, tem algumas que acontece isso e a gente tem que olhar. E até para poder finalizar, né, para a gente fechar a nossa chave de ouro desse 1 minuto que falta, eu quero só lançar o desafio que essa parte de agro e de sustentabilidade e de novas inovações, eu diria que eu gostaria que daqui a 5 anos as regras fossem diferentes do que a gente está pensando hoje, que a gente mostra o quanto que isso aí evoluiu. Porque alguns anos atrás, hoje tem regras que não eram
imaginável naqueles anos. Mas é óbvio, quanto mais nós conseguimos, com redução de custo de observância e consolidação de informações, vai ser melhor para o nosso mercado brasileiro. Obrigado. A gente vai ver isso no 3F daqui a 5 anos no evento, não é? Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns por respeitarem o horário. A gente termina rigorosamente, pontualmente, no tempo previsto.